Vamos então hoje abordar pela segunda vez o princípio da interdependência, que nós começamos a tratar no encontro da semana passada e cujo enunciado está aqui para a gente relembrar. Ele diz que o nosso comportamento é interdependente com o daqueles que convivemos e usamos essa analogia com a dança, né? Quando a gente tem que dançar com alguém, sempre estamos envolvidos aí na questão de ter que colaborar e ser colaborado, que é o que acaba gerando essa interdependência. Também comentamos com mais detalhes, né, que a aplicação desse princípio não se dá apenas à vida de casal, mas que se aplica em todos os círculos sociais onde a gente participa. E na semana passada nós colocamos o foco em frases que tenho concentradas aqui na questão familiar. A gente vai retomar isso hoje e vamos ampliar um pouco mais aí para abranger os outros círculos sociais. Então, só para a gente relembrar, vamos começar com as questões familiares, né? A gente já falou sobre a questão da educação das crianças, né? As crianças, elas, né, segundo essa escritora, né, elas se veem a si próprias através do retorno que elas recebem dos seus pais. A maneira como os pais falam com elas é, na verdade, a forma como elas falam para si mesmas, né? A linguagem interna desses indivíduos, né, dessas crianças, é moldada em função daquilo que elas escutam dos seus pais. Essa frase do Rubem Alves aqui, todo mundo conhece, né? Diz que essa questão do interrelacionamento se mistura com o amor, né? Com a busca, né? Que todos nós temos aí de completude em relacionamentos. E ele coloca aí de uma forma bem poética, né? Dizendo que, na verdade, é tudo interdependente, né? Ele coloca que nós amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pelo reflexo da nossa beleza que aparece nelas. E diz que é isso que nos leva a mendigar olhares e que nossos olhos sejam então os espelhos, né? Mas como todo mundo tem olhos nesse sentido poético, né, a gente acaba sendo todo mundo então ao mesmo tempo sujeito e imagem espelhada. Ampliando um pouco mais essa questão, essa frase aqui do Bill Cosby, um comediante americano, já idoso, mas ainda vivo, né? Ele diz que, de maneira meio humorística, né, que a chave do êxito ele não descobriu qual que é, mas que a chave do fracasso ele tem certeza, né? Se baseia em tentar agradar todo mundo, o que na verdade significa a gente dar excesso de importância para essa questão da interdependência. E quando isso acontece, né, a gente cai justamente na questão dos casos que a gente precisa aprender a evitar, né, porque essa interdependência, ela permite que pessoas controladoras em excesso, abusadoras ou mesmo pessoas que são apenas manipuladoras, acabem influenciando os outros, né? Essas pessoas, né, segundo essa coach canadense, ela é especialista nesse tipo de questão, né, elas não se colocam a questão para elas se elas estão ou não fazendo alguma coisa indevida, né? O que a gente escuta dessas pessoas, né, quando elas se manifestam, que os problemas são sempre os outros e não elas. Então fica esse alerta, né, quando a gente ouvir alguém sistematicamente falando, né, que o problema são os outros, possivelmente a gente esteja na frente de alguém com um desses perfis aí.
E ela complementa dizendo que essas pessoas podem não perceber o mal que estão causando quando elas colocam a culpa na vítima, mas isso não diminui o dano que elas causam. Uma das bases desse processo, segundo a Darlene Ouimet, né, é que é justamente como que as pessoas foram tratadas quando éramos crianças, né? Então ela diz que quando, como criança, a gente não foi ouvido, né, a gente se transforma num adulto que não consegue correr o risco de se manifestar. A gente fica com medo das consequências e isso, de alguma forma, nos fragiliza, né? E os abusadores e os controladores, sabendo disso, se baseiam nisso justamente para influenciar o comportamento da gente a favor deles. Uma estratégia para evitar isso, né, é essa que a Amy Poehler, né, a atriz americana, coloca, né, que passa pelo fato da gente ter consciência disso, né, tá certo? Quando a gente encontrar pessoas com esse perfil, se fazer de bobo, né, é uma forma de escapar desse processo. Outra questão aqui, né, essa frase é do Ron Hegel, um pintor, né, cadeirante. Ele tem problemas, inclusive, de movimentação nas mãos, ele pinta com a boca. E ele deixa essa frase aqui para a gente pensar, né? Fique longe de quem tem pena de você, né? Aproxime-se de quem o incentiva, né? Porque quem chega dizendo que tem pena, não, de fato, não está ajudando, né? O que a gente precisa, todos nós, não só quem tem deficiências físicas, né? Precisamos de incentivos para a gente poder se desenvolver. Claro que cada um tem suas capacidades e suas limitações, mas isso acontece com todas as pessoas. E esse processo, né, diz o Waldo Emerson, né, poeta americano do século XIX, né, é que esse trabalho de ajudar o outro, né, é uma das mais belas compensações da vida. Porque nenhum ser humano pode ajudar o outro sem que esteja se ajudando a si próprio. E o Victor Hugo diz então que a gente deve procurar se prender a quem nos ofereça liberdade, né? Já que nós temos consciência da interdependência, vamos escolher quem nos oferece liberdade. O Augusto Cury, né, psiquiatra, palestrante aí, bem conhecido aqui no Brasil, né, ele coloca isso de uma forma um pouco mais ampla, né, e avançando aqui na questão dos círculos sociais, está passando já, por exemplo, para um ambiente escolar, né? Ele diz que os professores brilhantes ensinam para uma profissão, mas os professores fascinantes são os que ensinam para a vida. Ensinam mais do que aquilo que são obrigados a ensinar. Essas questões todas não são novas, né? Confúcio, né? Nós já citamos ele diversas vezes, né? Coloca que essa questão, né, de uma forma bem interessante, né? Se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas. Traduzindo isso aí para nossa linguagem atual, né? Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, fazer essas trocas entre a gente e poder então se influenciar de forma positiva, né? Fazer com que essa interdependência entre a gente gere benefícios para nós, né? Ela faz parte dessas questões que são imateriais, né? Laranjas são representação de objetos físicos. Podemos trocar, mas vamos sempre continuar com as coisas imateriais. A gente pode acumular na medida em que a gente vai trocando com os outros. O detalhe é que sozinhos a gente não consegue fazer isso.
né? Esse conceito, ele continua popular até os dias de hoje, né? O Zig Ziglar diz assim que você pode ter tudo o que quiser se fizer esforços para ajudar outras pessoas a terem o que elas querem. Na medida que a gente faz isso, né? O voluntariado é uma das formas de fazer isso. A gente acaba, na verdade, tendo muitos outros benefícios. E isso se expande também no ambiente empresarial, né? O Jack Ma, ele não é muito conhecido, mas ele é só o maior empresário da China moderna, é o dono do Alibaba, do AliExpress e de várias outras empresas chinesas aí que já são razoavelmente conhecidas no Ocidente. E mesmo nessa cultura atual da China, que a gente não sabe exatamente o que é, ele coloca a importância, né, dessa questão da interdependência, né? Ele diz que a concretização dos sonhos depende da sua inteligência nesse processo. Outros grandes empresários, como o Henry Ford, também já colocaram isso, né? Ele coloca aqui nessa frase, né, dizendo que, ao contrário do que muitos empregados pensam, né, que quem paga o salário é o patrão, né? Ele está dizendo que isso não é verdade, né? Que quem paga mesmo são os clientes, né? Então, se os clientes não estiverem satisfeitos, né, de fato a empresa vai ter problemas. Entre o patrão e os empregados vão ter que se ajeitar, né? E isso mostra como que esse processo de interdependência entre as pessoas, ele se expande para muito além daquilo que a gente imagina que seja apenas o nosso ambiente familiar. Em qualquer lugar que a gente tem que trabalhar em equipe, né? E esse conceito ele é importante. O Robert Kiyosaki tem uma frase que diz assim, né, que o verdadeiro campeão sabe que as vitórias são alimentadas pelo trabalho em equipe. E a melhor maneira de deixar os outros motivados é agradecer. E por último, né, nós não vamos aqui aprofundar, porque não é o nosso objetivo, né? Mas o mais amplo dos círculos sociais, obviamente, é a questão da política, né? Onde a gente tem que equacionar os interesses aí de todos que fazem parte da sociedade. E só para ilustrar aqui, então, temos uma frase do Lao Tzu, ou Lao Tse também, que é conhecido, é um filósofo chinês ainda mais antigo que o Confúcio, né, que diz que quando o governante é indulgente, o povo é virtuoso, né? E quando o governante é rigoroso, né, tem muitas leis, muito controle, então o povo prevarica, né? Para falar em bom português brasileiro, o povo acaba dando um jeitinho, né? E, obviamente, nesse ambiente da política também acontece isso, né? Ações e reações nesse universo são notícia nos jornais dia após dia e minuto após minuto se a gente entrar nos noticiários na internet. Para a gente terminar aqui, uma frase mais uma do Waldo Emerson, né, dizendo que aquelas pessoas que nesse processo para nós são agradáveis, né, têm a característica que a gente sente esse efeito mesmo depois que a gente sai da presença delas, né? Isto é, as pessoas que contribuem com a gente de alguma forma, deixam alguma coisa que ajuda a gente mesmo no momento que nos afastamos. E a última frase de hoje aqui é uma poesia escrita pelo Fritz Perls. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse homem, né? Ele é um psiquiatra alemão, mas que trabalhou muito na área de psicologia e é o fundador da teoria da Gestalt, né? Que alguma vez estudou alguma coisa de psicologia deve pelo menos se lembrar dessa palavra, que é uma palavra difícil de falar porque é em alemão mesmo, e que acabou ficando na psicologia, né?
Mas ele coloca essa questão aqui da interdependência de uma forma bem poética e para a gente equacionar aqui como é que a gente deve lidar com isso, quando dá certo e quando não dá. Diz assim: eu cuido de minha vida e você da sua. Eu não estou neste mundo para atingir tuas expectativas. E você não está neste mundo para cumprir as minhas. Você é você e eu sou eu. E se por acaso nos encontrarmos em algum momento, será maravilhoso. Se não, nada pode ser feito.